Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca Gadelha e a nossa aula hoje é em História, isso mesmo. Vamos continuar falando daquele assunto que nós começamos, que trabalhamos na aula passada, sobre a ação, a ação dos seres humanos, aonde? No espaço e no tempo, isso mesmo. E nós terminamos a última aula falando sobre os meios de comunicação, a evolução desses meios de comunicação, como era antigamente e como foi evoluindo até os dias atuais. Tudo bem? Continue olhando aí na telinha. Então, mudanças e permanências nos meios de comunicação. Olhem só, antigamente era utilizado o telégrafo, certo? Quando apareceu o telégrafo, foi aquela emoção para todos, porque assim eles podiam se comunicar com pessoas em outros lugares. Era uma espécie de telefone, certo? Então, mas eram feitas essas ligações para dar alguma notícia, não era como hoje em dia a gente faz, qualquer coisinha a gente pega e liga, para as pessoas. Não, era para comunicar fatos importantes. Ou também fatos tristes, acontecimentos tristes, como o falecimento de alguém, mas era para dar uma notícia, certo? E aí também veio o telefone, aqueles telefones ali de acordo com a imagem, e a carta, que a carta já existe há muitos e muitos tempo, não é mesmo? E hoje em dia temos a carta eletrônica, que é o e-mail, não é? Passamos um e-mail pelo celular ou pelo computador e a pessoa recebe essa notícia. Mas a carta ainda é muito utilizada. O telefone, esse telefone aí, com o fio que ficava na residência das pessoas, ele foi ficando um pouco de lado, digamos, ultrapassado com a tecnologia, com novas tecnologias, novas descobertas. Apareceu o quê? Isso mesmo, o celular. Vamos lá. Olha aí, olhem bem, celular. Um dos primeiros celulares, que foi fabricado. E olha a evolução desses aparelhos, do primeiro e aí vai. Percebam, esse celular, esses celulares, eles não tinham câmeras, não tiravam foto, porque não pegava internet. Já era um grande avanço você ter um celular desse e não precisar e levar, para os locais com você. Porque antes era só o telefone com fio. Então, você tinha que fazer as ligações da sua residência. Se você saísse da sua residência, você não poderia mais se comunicar com as pessoas, não é mesmo? E o celular não, você ia para todo canto e conseguia fazer as ligações e falar com as pessoas, não era mesmo? E é assim até os dias atuais. Só que esse aparelho, vocês percebam que ele foi sofrendo alterações ao longo do tempo. E hoje nós temos o celular moderno, que pega internet, que você pode passar e-mail, mensagem, ficar nas redes sociais, jogar, tirar foto. Tem N funções no celular. Tem despertador, tem calendário, calculadora, nossa, tem muitos aplicativos, não é mesmo? Tem todas as funções, várias funções, um celular para você se comunicar, se divertir, tudo bem? Vamos lá. Atualmente, a tecnologia é apontada como a principal causa da mudança. Isso traduz-se na forma como as pessoas conseguem se comunicar rapidamente com o outro lado do mundo, bem como nos benefícios que ela trouxe em avanços médicos e outros tantos mais. Então, a tecnologia, ela veio para trazer mudanças nas nossas vidas, para trazer mais comodidade, mais rapidez, tá bom? Vamos lá.
Então vamos lá, acompanhe na telinha. A mudança social é a transformação da sociedade e do seu modo de organização. Decorre de hábitos e costumes que deixam de fazer ou que começam a fazer parte do cotidiano das pessoas. Olhem, observem essas imagens. Percebam o que fazia parte do cotidiano dessas crianças. Observe como elas andavam de bicicleta, como era a bicicleta antigamente. Era uma espécie de triciclo, né? Tinha 3 rodas. E olhem as vestimentas, como elas se vestiam. E olhem a imagem ao lado nos dias atuais. O tipo de bicicleta, as roupas, né, mais esportiva, tudo bem? Vamos lá. Características. Um dos fatores mais importantes para a mudança social é o ritmo, que varia conforme o meio onde está inserido. Assim, a mudança social acontece mais rapidamente nos meios urbanos, pelo fato de abranger vários grupos, afetando significativamente várias pessoas, coletividade, e é outra característica que marca. Então, as mudanças não são passageiras, ao passo que acontecem, deixam marcas que têm um caráter de durabilidade. Assim, tem destaque a sua permanência. Então, percebam que as mudanças, ela acontece, né? A mudança social, ela tem um ritmo para acontecer. E ela afeta, né, de certa forma, várias pessoas, é na coletividade, certo? E tem um caráter de permanência. Algumas mudanças, elas são feitas e ficam ali durante muito tempo. Desde a sua construção, ainda existem as marcas, até os dias atuais, que a gente vai ver essa imagem agora, tá? Esse exemplo agora. Da mesma forma que acontecem as mudanças, também podem haver elementos que permanecem. Podemos observar algumas dessas permanências em hábitos, tradições e costumes, ou até mesmo construções e patrimônios. Olhem só, exemplo de permanência de um patrimônio. Olhem para cá, olhem esta imagem, observem aqui. Este palácio, ele foi construído desde a sua construção, desde a sua fundação. Ele foi construído com essas colunas, com essa arquitetura que ela tem até os dias atuais. E olhem que essa construção, ela é bem antiga, tá? Esse palácio, ele foi construído no ano de 1929, certo? E foi inaugurado antes de terminar, tá? Esse prédio, certo? Então, observem, essa parte aqui, essa foto aqui, ela foi tirada, essa imagem, na década de 50, tá? De 1950. Agora, observem esta outra aqui, da atualidade. Vocês percebem alguma diferença no prédio, né? Na arquitetura desse prédio? Vocês conseguem perceber? Mudou alguma coisa? Na estrutura não é mesmo? Então observem que o que mudou nessa imagem talvez tenha sido só a reforma que fizeram nesse prédio. A pintura, certo? Observe a mesma imagem aí, foto do Palácio Rio Branco em meados dos anos 50 e agora na atualidade. Vamos seguir. Observe mais imagens, tá? Desse mesmo lugar que eu mostrei a vocês, desse mesmo prédio, ó, em épocas diferentes, tá? Esse primeiro foi na década de 30, essa segunda imagem na década de 40, essa terceira já na década de 70, essa outra na década de 80, tá? E essas outras, as 3 embaixo, é da atualidade. Percebam que a estrutura é a mesma. O que mudou foi o espaço que está ao redor do prédio, do edifício. No início poderia não ter tanta arborização,
não é mesmo? Ruas asfaltadas, não tinha, porque naquele tempo, né, naquela época realmente não tinha, mas na estrutura do prédio ela é a mesma desde a sua construção, tá bom? Vamos seguir. O Palácio Rio Branco é a mais viva e simbólica obra sobre a história do povo do Acre. Sede do governo do estado, o Palácio Rio Branco foi projetado pelo arquiteto alemão Alberto Masler e inspirado em edificações gregas do período neoclássico, tá? Ele é composto por 2 andares. O primeiro piso ele abriga um museu que é aberto à visitação pública, com diversas salas temáticas e outros espaços que contam a história do Acre, por meio de objetos históricos, fotografias, vídeos e depoimentos. Já o segundo andar é reservado às atividades oficiais do governo acreano. Então, esse edifício ele foi construído nesse período neoclássico, um período em que estava em evidências grandes arquiteturas, né, obras de arte lá na Europa. Por isso que esse arquiteto alemão, né, arquitetou, né, projetou esse palácio em Rio Branco, tá bom? Acostumados naquela época com as tradicionais edificações em madeira, o Palácio Rio Branco foi considerado uma inovação ao ser construído todo em alvenaria. A obra, iniciada em 1929, como eu falei para vocês, ela foi inaugurada ainda inacabada em 1930 e concluída totalmente só em 1948. Mas imagine você, naquela época em que as casas aqui em Rio Branco foram construídas em madeira. Então essa foi uma grande construção que houve aqui na cidade de Rio Branco. As pessoas ficaram maravilhadas com essa arquitetura, né? Era maravilhoso de se ver mesmo aquela construção, tá bom? Vamos lá. Jorge é um menino de 10 anos que mora em Rio Branco. Veja algumas coisas que ele descobriu em um texto trabalhado em sua sala de aula. Antigamente, as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Na maioria das famílias, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa. As roupas eram lavadas à mão em grandes tanques de pedra ou cimento. Em algumas cidades, as mulheres lavavam suas roupas no rio. Eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro, que levava horas para ser finalizado. Mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam sua roupa em meio a muita cantoria. Olhem só, mudanças ocorridas ao longo do tempo. Vejam estas imagens. Hoje em dia, como se lava roupa? Muita gente ainda lava no rio, né? Algumas comunidades ainda lava, tá? Roupa nos rios. Mas a maioria que vive nos centros urbanos, vive na cidade, lavam em tanques, tá bom? Em máquinas. Cada vez mais as pessoas buscavam meios para facilitar as atividades que desenvolvem no dia a dia. Essa necessidade fez com que houvesse mudanças na organização dos povos, ocorridas ao longo dos tempos. Então vejam que a necessidade é que fez com que o homem fizesse grandes transformações, tá bom? Olhem só. Máquina de escrever, aí computador já. Olha antigamente como é que era a família se vestia. Olha a escadinha, né, que a gente chama. Os filhos, né, as famílias eram numerosas, né, tinham muitos filhos. E hoje em dia, né, da família moderna, elas optam por ter poucos filhos, tá? Exemplos de mudanças rápidas, podemos citar como mudanças que acontecem em um curto período de tempo. Os estilos de moda que mudam conforme a estação do ano, o clima, o local e entre outros. Esse é um exemplo de mudanças rápidas, né? A moda.
Mudanças lentas. A forma de trabalho é um tipo de mudança que leva um pouco mais de tempo para ocorrer, pois a mudança ocorrida permanece por um tempo para que haja produtividade. Além disso, os avanços tecnológicos precisam de um tempo de estudo e preparação. Então, o trabalho, a forma de trabalho, podemos considerar como uma mudança lenta, tá? Porque precisa de um tempo maior, de grandes avanços tecnológicos para se preparar. Gente, a nossa aula termina aqui. Na próxima aula nós vamos continuar falando dessas mudanças lentas e mudanças rápidas. Tudo bem? Eu espero você para aprendermos juntos muitas coisas importantes sobre esse assunto. Para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças!